voz e adore o Senhor. Libere a sua adoração. Libere a sua libere a sua voz, libere a sua adoração ao Senhor. Abra os seus lábios em adoração a Ele. Proclame a sua adoração, proclame. Abra os seus lábios em outras línguas. Cante um cântico espiritual ao Senhor. Para Ele isso, diga somente para Ele, só o Senhor é adorado aqui, Senhor. Tu és nesse. Levante as suas mãos ao Senhor, diga de novo. Tu és adorado nesse lugar. Ei, tu és adorado neste lugar. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Incendeia o nosso coração nessa noite aqui, Pai. Incendeia o nosso coração, Pai. Incendeia o coração de cada líder, cada discipulador aqui, nessa manhã, nessa noite. Ó Deus, guarda a vida do nosso pastor, guarda a vida do Cirilo, guarda a vida de cada pastor da IBC, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode ser melhor, não pode? Pode ser melhor. Ei! Pode se assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: é muito bom estar aqui. Ainda que alguém tenha faltado. Aleluia, meu irmão. Por nós, por cada um de nós, né? Cada um que nós colocamos. Amém? Evangelho de Marcos. Agora de novo. Fui em casa, café, direto para cá. Estava em Campinas. Deve estar embarcando lá, enxergando aqui. Era para estar essa semana. Temos dia 18, agora o evento no Sambo. Se você levar as pessoas da sua célula, vamos fazer um barulho santo, assim, uma festa muito preciosa lá para o Senhor. Amém? Amém? Marcos capítulo 1, do versículo 9 em diante. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão.
E logo saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouviu-se: meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, tentado por Satanás, feras e os anjos, entregue à prisão, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está, arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia! Então dá um aleluia de crente. Isso! Eu queria que você pudesse entender uma coisa, sabe, irmãos? Ontem à noite, e na verdade Deus me deu isso, né? O direito autoral do Espírito Santo, né? Encontros. Tem alguns comentários em cima, no rodapé da minha Bíblia, que a gente está fazendo. Por quê? Porque, pastor, eu vou te falar aqui agora. Célula, ela, um mandamento na Bíblia mandando, que nós vemos a Bíblia, por isso, ele chega numa cidade, o que ele faz? Ele procura uma casa, casas, né? Não, ele fala assim: olha, chega numa cidade, procura uma casa. Se você encontrar uma digna, você diga assim: que a paz seja. Não receber, você bate a poeira do seu pé e vai para outro lugar e vai embora. Nós vemos os discípulos abrindo casas, começando, a igreja primitiva começou dentro da casa. Mas você percebe, irmão, o livro de Atos, ele não é um livro de doutrina. Vou repetir. O livro de Atos não é um livro doutrinário. É um livro que ela tem referências históricas. É isso que é o livro de Atos. Então você nunca vê uma metodologia, assim, um princípio, assim, um critério, que você vai ver que muitas vezes o Espírito Santo veio sobre as pessoas no livro de Atos, e as pessoas profetizavam. Em outras vezes eles falavam só em línguas, em outras vezes falavam em línguas e profetizavam. Mas não existe uma regra que tem que ser daquele jeito no livro de Atos. Então, o livro de Atos, ele nos inspira a quê? As casas, daquilo que é perto da estratégia, do que é perto da Bíblia, daquilo que está perto do princípio bíblico, as casas são o lugar onde está mais perto da realidade da igreja primitiva. Aleluia, queridos? E nós precisamos restaurar isso. Então, trabalhar dentro das casas é restaurar uma prática que a igreja primitiva tinha. Mas o discipulado, ele não é uma estratégia de trabalho. O discipulado é um mandamento. O discipulado é um princípio. Estou dizendo sim ou não? O que é um princípio? Jesus, ele não deu uma opção para fazer discípulos. Ele deu um mandamento. Não é uma coisa que você escolhe a fazer ou não fazer. Não é uma coisa que você escolhe, mas é um mandamento. Não sabrei o que é. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Amém? Então reaja, amém. Isso. Quem é vivo, quem é crente é vivo. Quem é crente e vivo, diga amém. T2, glória a Deus. Isso. Obrigado, irmãs. Vocês duas são demais. Então, ontem eu preguei numa igreja. Aliás, domingo eu ministrei em Campinas. No domingo 5 vezes. Só no domingo à noite 2 vezes, em 2 cultos assim. Pensa, eu estava, como diz o gaúcho, desgualepado, né? Estava assim, exausto. E ministrei ontem ainda. Aí, se não fosse a vizinha querer chamar a polícia, o negócio era 11, quase 11h30, e não acabava o trem lá, de tão bom que estava. E eu estava ministrando isso aqui. Deus falou tanto comigo nisso. Porque a vida de Jesus, ela tem que nos inspirar a fazer aquilo que Jesus fazia. Posso ouvir um amém? Então Jesus inspira a gente a isso, né? A igreja católica, ela tem uma coisa chamada os sacramentos. Quais são os sacramentos, Antonino, você que foi coroinha na igreja católica? Qual que são os sacramentos? Ceia e a Eucaristia, né?
que é a ceia. Você percebe? A ceia era um mandamento. Então existem duas coisas assim que sempre para quem é batista era intocável. Os mandamentos da igreja. Se você pegar um manual de eclesiologia, que é um nome bonito, é o estudo da igreja. É como você estuda o modelo da igreja, da eclesiologia, eles vão falar assim, quais são os 2 mandamentos da igreja, as ordenanças da igreja. Ele vai dizer assim, o batismo e a ceia. Mas na verdade não são 2, eles são 3. Então, o batismo, ele não é uma opção, ele é um mandamento. Então, eu vou dizer assim, eu digo com toda convicção, o batismo salva tanto quanto a fé. Porque o batismo, ele faz parte integral da salvação. Então, você não precisa ser exegeta para ler a Bíblia e entender. Quem crer e for batizado, será salvo. Ponto final. Você precisa estudar a Bíblia, fazer grego, para entender uma coisa óbvia. Então, a gente não tem que enfeitar o pavão, é um mandamento. Então, o batismo não é uma opção. Quer dizer, pergunta para você, quem foi a pessoa que mais demorou para ser batizado na Bíblia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto tempo ele demorou? A que demorou mais foi um cara chamado Paulo. Tempo que ele demorou? 3 dias. Porque o batismo era uma doutrina indiscutível, era um mandamento. Segunda coisa, a ceia. Então a ceia do Senhor, o que era a ceia do Senhor? A ceia do Senhor era um mandamento da igreja, que a igreja fazia todas as vezes que se reunia em nome do Senhor. Quer dizer, a igreja católica pratica a Eucaristia todo domingo, mais do que nós. E eles estão mais corretos do que nós. Eu não estou dizendo do jeito que eles fazem é certo, bíblico. Eu estou dizendo que eles fazem todo domingo. Eles fazem mais do que nós. Mas Jesus, as refeições, porque eles já tomavam as refeições. E eles partiam o pão. Eles comiam a ceia. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz que quem comesse o pão indignamente, você comeu o pão indignamente, você é réu do corpo e do sangue. E se você não comeu o pão e bebeu o cálice, você não está discernindo o corpo do Senhor. Então você não tem para onde correr. Se você não come, você não discerne o corpo. Se você come indignamente, você é réu do corpo e do sangue. Qual é o caminho? Consertar. Então a ceia era um mandamento, era uma doutrina assim, discutível na igreja. Sabe qual que é a terceira doutrina, a terceira ordenança de Jesus? Era essa: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Você percebe? O fazer discípulos não é uma opção, é um mandamento. Não é uma coisa que você escolhe fazer, é uma coisa que você tem que fazer. Você é obrigado a fazer. Eu já falei isso, tem gente que às vezes fica ofendida com essas coisas que eu falo. E não é para te ofender, mas para te despertar. Se você não estiver fazendo discípulo na igreja, você não está fazendo nada. Você pode cantar, pode dançar, pode ficar na portaria, pode cuidar de carro, essas coisas são necessárias, precisa fazer na igreja. Você pode trabalhar no encontro, mas se você não fizer discípulos, você não está fazendo nada. Ponto. Tem discussão. Esse meu amado aqui, eu conheço, todo mundo é unânime em dizer isso. Alguém conhece alguém mais servo do que esse irmão aqui nessa igreja? Que tenha mais disposição de ajudar do que ele? Do que o seu Jorge? Que é pronto para fazer qualquer coisa, qualquer hora, por qualquer um de nós pastores aqui, por qualquer irmão na igreja. O prazer dele é servir. Essa é a vontade de Deus. Mas o seu Jorge, ele precisa também fazer discípulos.
Aleluia, irmãos. Então a vida de Jesus nos inspira a isso. Ela nos inspira a quê? Quando eu olho nisso aqui, eu vejo um homem que decidiu ser discípulo. Jesus. Todo discipulado ele vai passar por essas 4 etapas. E Jesus ele se sujeitou a isso. Primeira coisa que eu preciso entender, né? Quer dizer, a vida de Jesus nos ensina a gente se sujeitar a alguém, nem sempre melhor do que nós, nem sempre com um ministério muito mais poderoso do que o nosso, às vezes inferior ao nosso. Então a primeira etapa de quem quer ser relevante nessa geração, cumprir a vontade de Deus, primeiro, se submeter a alguém. Repete comigo, eu preciso estar debaixo de alguém. Primeira etapa. Você percebe, irmão? Jesus se submeteu a quem? A João Batista. Oh. Ele submeteu a uma pessoa que era menor do que ele, menos influente do que ele, que tinha uma missão menor do que a dele, que era menos relevante do que ele. E Jesus ensina o quê? A se sujeitar. É o maior se sujeitando ao menor. É engraçado, irmãos, que a Bíblia diz: Nazaré da Galileia, e por João foi batizado. Jesus, ele se sujeitou a João. Ele se submeteu ao batismo de João. E por incrível que pareça, ainda deve existir sempre alguém que não queira se submeter para alguém que ele acha que é inferior a ele, ou que sabe menos do que ele. É a primeira etapa de um verdadeiro discípulo. Então Jesus nos inspira a isso. Quer dizer, se o próprio Senhor se sujeitou a alguém, por que eu não vou me sujeitar? Se o próprio Senhor se sujeitou a alguém que era menor do que ele, por que eu vou me submeter? E Jesus vai além, ele fala assim: dos homens nascidos de mulher, ninguém foi como João, e o menor do reino de Deus é maior do que ele. Ao mesmo tempo que ele exaltou João, ele fala assim: olha, o João é o menor de todos, ninguém foi igual a ele, e o maior no reino, e o menor, o mais inferior, o mais pequeno, o mais novinho, o mais imaturo, o que começou agora é maior do que ele. Você percebe? São valores. Por quê, irmão? Sabe qual que é a coisa? Porque você se submeter a alguém que aparentemente parece ser inferior a você, não é somente um ato de humildade, é uma atitude de maturidade. Que menino que não gosta de fazer isso. Aí a pessoa fala: não, eu quero ser discipulada pela pastora Dalila, eu quero ser discipulado pelo fulano de tal. A pessoa escolhe. Porque é como que se alguém fosse maior e ele menor, ou se a pessoa não tivesse o suficiente para dar para ele. Mas a grande coisa do discipulado é exatamente isso, porque ele nos ensina. Ensina o quê? Nos ensina. Jesus dá a maior lição de humildade, Jesus dá a maior lição de maturidade. É simplesmente ela ser. Então essa relação, por que voluntária? Porque a pessoa, eu não posso cuidar de alguém que não quer ser cuidado por mim. Eu não posso ensinar uma pessoa que não quer aprender. Eu não posso tratar uma pessoa que não se deixa ser tratado. Não tem como. Não tem como você fazer uma coisa com alguém que não se deixa ser. Como é que você vai ensinar uma pessoa dessa? Então ela precisa deixar. Quer dizer, o relacionamento nesse caso é um ato de voluntariedade. Você quer? Por isso que Jesus diz, quando ele chama as pessoas para o relacionamento com ele, para o discipulado, ele diz: se alguém quer vir, se a pessoa quer, se ela não quer, deixa. E ao mesmo tempo a relação, além de ser voluntária, é uma relação orgânica,
Porque quem escolhe é o Espírito de Deus que escolhe as pessoas para estar com as pessoas. Eu vou dar um exemplo disso. O que aconteceu com Paulo? Quem levantou? E ele é muito... E lá em Ananias, lá no Paulo, o Paulo viu numa visão um homem chegando. Aleluia, irmãos. Então, para todo pé torto tem um chinelo velho. Não é verdade? Então, mas no processo discipulado, a pessoa tem que escolher se sujeitar. É a primeira etapa. Se submeter. Confiar. Confia a tua vida, irmão. Aleluia. Aleluia. Confia, se entrega. Faz como Jonatas e Davi na aliança. Tirou a espada, tirou a couraça, entregou o escudo, entregou tudo. Falou assim: Jonatas se uniu à alma de Davi com o amor de muitas mulheres. Era uma relação tão profunda. Tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito do Anticristo e você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. É simples. O que está dentro de você é o diabo, filha. Ah, mas eu estive na igreja. Eu falei, mas era o diabo. O que você não entende nisso? E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu comecei a orar por ela. Eu falei, Sandra, você quer entregar sua vida para Jesus agora, filha? Eu falei assim, eu quero. E ela nasceu de novo ali naquela hora. Assim que ela, mas eu muito inexperiente, você entende, irmão? Muito inexperiente, não sabia de nada. Pensa uma pessoa que não sabia de nada, não sabia nada de nada. Muito inexperiente, pus a mão nela e orei para ela ser batizada com o Espírito Santo. E a menina começou a falar em línguas. E quando ela começou a falar em línguas, o que eu achei? O demônio voltou nela. Aí eu comecei a expulsar o demônio, o Espírito Santo da menina. Sai! E foi aquela luta, sai. E deu 40 minutos, 50 minutos, o Espírito Santo não saía, graças a Deus. E eu lutando com o Espírito Santo, mandando sair, não saía, mandando sem discernimento nenhum. Aí eu falei assim, Raquel, fica aqui que eu vou buscar um pastor da Assembleia de Deus, ó, alguém que entende disso, que isso é um trabalho, esse é muito forte, esse não é para qualquer um. Aí eu fui procurar um pastor da Assembleia de Deus, encontrei um pastor da Assembleia de Deus, o pastor Birá. Cheguei na casa dele, contei tudo. O pastor Birá estava de chinelo, de meia, devia dormir de calça, de roupa, né? Porque daqueles assembleianos conservadores, sabe? E ele daquele jeito, ele falou assim, aguarda um minuto que eu vou me vestir. E quando ele voltou de terno já, com o kit de libertação, uma Bíblia desse tamanho assim, devia ter óleo ungido, saquinho para vomitar, estava tudo lá dentro daquela Bíblia lá, né? E ele pegou aquela Bíblia e ele entrou no carro. Eu falei assim, agora eu quero ver o que o bicho, né? Eu falei, eu quero ver agora, vai ver, agora vai um pastor pentecostal fazer. Aí ele foi, entrou no carro, oramos, e ele entrou, e ele tinha aqueles passos bem calmos assim, sabe aquela pessoa meio misteriosa, né? Quando passa assim, parece que é um querubim, sei lá, uma pessoa celestial assim, e ele entrou. Quando nós chegamos na casa, a Raquelzinha estava na porta da casa, assim, eu me lembro, ela, com o pezinho assim, talzinho assim, ela batendo o pé, aonde você estava? Eu falei assim, eu fui buscar o pastor. Então, o bicho lá dentro só fala no teu nome. Eu falei assim, como isso, Raquel? Ele só fala assim, Daniel. A menina estava falando línguas, a única coisa que ela falava em língua, em português, era Daniel. Aí eu comecei a ficar assim, o que o diabo quer comigo? E eu novo, né? Começando, né? Aí eu sei,
Ué, está com medo, Daniel? Eu falei assim, não estou com medo não, minha filha. Pensando o quê? Que é caveira, rapaz. Que é Corinthians. Aí entrei, e o pastor Birá estava com a menina assim no pescoço, assim, em nome de Jesus, expulsando, né? Expulsando o Espírito Santo da menina. E a menina ficava, e quanto mais que ela orava em línguas. Aí eu sentei no sofá, e aquela confusão, e apareceu o crente de tudo quanto é buraco. Entrou dentro da casa, e os irmãos, um mandava sair, se fosse demônio mesmo, sai, amarra. Ao diabo falou, peraí gente, vocês escolhem, ou sai ou amarra, vocês não sabem o que fala, né? Porque é mais ou menos assim, quando vai orar, fica aquele monte de crente, um dá uma voz de comando, um está amarrado, o outro fala, não, sai, um está acorrentado, eu falo, está amarrado ou acorrentado, né? Então, era mais ou menos esse nível o negócio, e aquela confusão, e eu inquieto com aquilo, e eu fiquei assim no meu coração, meu Deus, o que é que está acontecendo? E eu lembrei de um versículo da Bíblia, que eu podia não ter muita experiência, mas eu lia muito a Bíblia. Ele diz assim, que o espírito maligno, ele não pode dizer que Jesus vem em carne. E era o teste. Eu falei assim, Sandra, Jesus vem em carne? Ela falou assim, sim, Jesus vem em carne. Qual é teu nome? Ela falou, Sandra. Aí só fala, sai dele, Sandra, né? Eu falei, gente, não tem nada disso. Vocês não estão percebendo, né? Seus ignorantes. A Sandra foi curada da asma. A Sandra foi curada da psicose maníaco-depressiva dela. Instantaneamente foi assim, tum! E essa relação de amizade, ela tem comigo até hoje. Esses dias ela mandou um recadinho, eu não esqueço aquele dia na minha casa. Porque a relação do discípulo com o discipulador precisa ser marcada pela ação de Deus, senão não vai a lugar nenhum. Posso ouvir um amém? A terceira coisa que acontece no discipulado de Jesus, primeiro, ele teve que se submeter a alguém. Segundo, ele teve que ter uma experiência sobrenatural. Terceiro, o deserto, meu irmão, faz parte da formação de um discípulo. Você pode perceber que a pessoa, ela começa a andar em Deus, acontece aquilo. Quanto mais a pessoa ora, mais assombração aparece. Você percebe o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você se fortalece em Deus, mais anda em Deus. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Jesus é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado por 40 dias. Por quê? É uma coisa simples, irmãos. O culto da igreja, o Tadel, a célula, é para treinamento. Então tudo que você ouve aqui, tudo que você experimenta aqui, é para treinar você. A Bíblia não fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Então você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus ativa a sua fé, mas você vai exercer a fé aonde? Aonde você vai ser? Porque a palavra provação na Bíblia significa teste. O nome provação, o nome já diz, é uma prova. É uma prova de quê? É alguém que está sendo testado. Quer dizer, você sabe, você entendeu? Ninguém gosta de prova, irmão. Ninguém gosta de deserto. Mas você percebe, Jesus cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto. Então o deserto vai fazer parte da formação.
Porque a profundidade daquilo que você acredita, a profundidade daquilo que você é em Deus, ela não se revela quando você está dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Na igreja, nesses encontros, você é treinado. O deserto é para provar a profundidade daquilo que foi o seu treinamento. Se ele foi profundo ou não foi. É por isso que quando você lê a Escritura, o apóstolo Pedro, ele chega num determinado momento, ele diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, é necessário, ou seja necessário, que sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo assim: é necessário que vocês sejam testados, provados, ou passar por várias provações. E ele vai dizer por quê? Para que uma vez confirmado o valor da fé, a fé não é o que você diz que você acredita, é o que no meio do obstáculo, no meio da dificuldade, você pratica ela. Então, o deserto não é uma coisa ruim para ninguém. É por isso que quando a pessoa ela começa a crescer em Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que as dificuldades e as adversidades, elas se intensificam. Mas se intensifica para quê? Para você exercitar a sua fé. Porque se você, quando você é aprovado, você não passa na aprovação, você passa com demérito. Sabe o que acontece? Você vai voltar no teste, você vai fazer a segunda época. E quando eu penso nisso, sabe, irmãos, você percebe? Jesus, ele o tempo todo está ensinando isso. Ele fala assim: olha, queridos, no mundo vocês terão aflições. Então a gente não é ensinar a pessoa a ser um super-homem, é ensinar o discípulo a viver pela fé, a ser cheio do Espírito Santo, para que ele consiga superar as dificuldades cheio do Espírito Santo. Sem isso ele não vai à frente. Então sabe o que vai acontecer? Quando a provação bate, não é porque Deus está querendo te matar, não, Deus está querendo te testar. Ele quer saber a profundidade disso. Aprendeu mesmo? É como a prova no colégio. Quando você vai fazer alguma prova no colégio, qual o objetivo do professor aplicar aquela prova, aquele teste? Não é, ele não quer te reprovar, ele não está querendo te sacanear, não está querendo nada disso. Sabe o que ele quer? Ele quer testar o seu conhecimento, ele quer saber se você entendeu mesmo, se você aprendeu mesmo. É por isso que Jesus é levado para o deserto. E você percebe, irmão? Jesus, ele foi tentado e testado no momento de maior necessidade dele. Você quer ver um exemplo disso? Qual foi o primeiro nível do teste, da aprovação de Jesus? Qual foi? Transforma a pedra em? Por que transformar a pedra em pão? Porque tinha 40 dias que ele não comia. Você lembra o Esaú? O que aconteceu com Esaú? Voltou de fome, morrendo de fome, varar de fome. Aí ele troca o direito da primogenitura. Quer dizer, ele é tentado, ele é testado numa necessidade. Então as pessoas normalmente, quer dizer, o processo do discipulado, quer dizer, você percebe, as provações da vida não é para brecar a pessoa, não é para matar, mas é para testar a pessoa. Repete comigo: Deus não está querendo me matar, mas Ele quer me treinar, Ele quer me forjar. Você percebe, irmãos? O discipulado é forjar o caráter das pessoas, é aguentar pressão. E eu gosto da expressão do Pedro, porque ele diz isso, que uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ele diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo.
O valor do metal, ele é testado numa alta temperatura de fogo. Então Deus vem e bota um maçarico celestial e começa a queimar. Pá. Aí você está lá trabalhando, servindo, Senhor, vai para o encontro, volta cheio de Deus, e aquela coisa toda, fazendo discípulos, e Deus está fazendo coisas tremendas, e de repente, começa a azedar tudo na tua vida. Aí você fala assim, nossa, é só a gente começar, crente é bobo demais, né, gente? É só a gente começar a buscar Deus, é só a gente começar a trabalhar na igreja. Aí, o que ele faz? Ele recua. Você lembra no livro de Hebreus? O meu justo viverá mas se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Aleluia, aleluia, irmãos. Você entende? É a terceira etapa do discipulado. Jesus passou por isso. Ele é meu modelo. Aleluia, irmão. Quando o discípulo está passando pela aprovação, o que você faz? Deixa ele sozinho no fogo? Não. Vai lá e paga as contas dele? Não. Claro que não. Se a pessoa der um passo maior que a perna, você não vai ensinar a pessoa assim. O que você faz? O papel do discipulador não é ser Deus na vida do discípulo. O pastor Cirilo cansa de falar isso com a gente. Verdade, Rafael? A gente não é Deus na vida das pessoas. A gente não pode querer fazer o papel de Deus na vida das pessoas. As pessoas precisam entender, conhecer o Senhor, aprender a depender de Deus, a viver pela fé. Você percebe? O papel do discipulador é estar junto com o discípulo, no fundo do buraco, no meio da provação, até Deus resolver o problema dele. Orar com ele, estar perto dele. Agora, a coisa mais tremenda que eu entendo é que é o próprio Deus que leva o homem para o deserto. É o próprio Espírito de Deus que vai levar você para o deserto. Está difícil? Não está difícil? Está todo mundo aqui, só Deus sabe o que você está passando, irmão. A pressão que você está passando. Aleluia. Aleluia, irmão. Você olha para mim e diz, não, pastor Daniel, que bênção, aleluia, glória a Deus, olha, eu é que sei o que eu passo. Minha filha desses dias estava atribulada, falou assim, o papai pode te ajudar, minha filha. Claro que eu posso, mas o mesmo Deus que tem sustentado a vida do seu pai, que não tem salário, que não recebe salário, que vive inteiramente pela fé, termina o mês assim, não sei quanto que eu vou ganhar, mas todo mês Deus surpreende a minha vida, todo mês, não devo nada, meu carro é quitado, não tenho dívida, Ele me surpreende sempre. Às vezes vou pregar num lugar, tomo um tapa nas costas, que bênção, hein, pastor? Pum, vai embora, tchau. Eu vou embora. A gente não ganha aqui, mas quem cuida da minha vida é o Senhor. E nós vamos em frente. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o seguinte, que enquanto Jesus estava com as feras no deserto, a Escritura diz que ele estava com as feras, os anjos o serviam. Aleluia, irmão. Enquanto você está trabalhando, o anjo está trabalhando, irmão. Enquanto você dorme, o guarda de Israel não está dormindo. Ele não dorme e não tosqueneja, porque o Senhor é poderoso. Aleluia, meu irmão. Esse é o processo. Esse deserto faz parte da formação do nosso caráter. Deus está forjando a tua vida, está fazendo você uma pessoa melhor. Deus não está te matando, não.
Deus não te jogou no buraco leão, não. E se Ele te jogar no buraco leão, Ele vai fechar a boca do leão. Aleluia. Se Ele te jogar no meio de uma fornalha, Ele vai ser o quarto homem no meio da fornalha. Como o rei Nabucodonosor olhou assim, pô, nós jogamos 3, tem 4 lá dentro. Sabe quem era o quarto? Sabe quem era o quarto? Sabe quem era o quarto homem? O anjo do Senhor. Aleluia, meu irmão. As pessoas querem pular etapas. E eu gosto dessa expressão e eu estou terminando. Você pode ver que na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? É um obreiro que passou pelos testes do deserto e foi aprovado. É o discípulo que está sendo forjado no deserto e ele passou com mérito. Ele venceu. Não é se chegou por último. Aleluia. A coisa mais tremenda, e eu vou encerrar, é que a Bíblia fala que os diáconos, antes deles exercerem o diaconato, eles sejam primeiros provados, para depois serem aprovados. Então esse lance, às vezes a gente não entende direito assim, o que é um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Um obreiro aprovado é o obreiro que passou pelo deserto com mérito, com honra, que ele lutou, ele combateu, ele pelejou, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira dele, ele guardou a fé dele. Ele não ficou no meio do caminho, jogando, não, vou largar minha célula, não, vou passar meus discípulos, não tenho cabeça para isso. Não, irmão, é o contrário. Enfia a cabeça na obra de Deus, enfia a cara, cai dentro. Não é hora de parar agora não, irmão. Agora que é a hora de trabalhar. Aleluia. Agora que é a hora de fazer, de ir para cima, cair para dentro. Eu voltei de Campinas enfoguetado. Eu estou muito cansado, sabe? Mas eu voltei com essa. O anjo do Senhor está ao meu redor. A Bíblia diz que ele é um espírito, eles são espíritos ministradores vindo da parte de Deus para servir os santos. Então isso não é conto de papo furado, sabe? Deus precisa abrir os nossos olhos hoje, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente veja além do que a gente vê. A gente vê assim como o servo do profeta, quando o profeta falou: Senhor, abre os olhos desse menino aí, para que ele veja os exércitos celestiais. Sabe, irmão, Deus quer dar o espírito de Josafá a você. Sabe qual é o espírito de Josafá? Ele fala assim, o Senhor fala assim: Josafá, quando vier o inimigo, você não terá que lutar, você não vai ter que pelejar. Quando você estiver diante dele, levanta as mãos, adora a Deus, e o Senhor pelejará por vós. É isso. Relaxa. Senta no banco do carona, deixa o Senhor guiar a caranga da vida. Deita o banco, liga o ar condicionado, bota o fone de ouvido e canta Poderoso Deus. Aleluia, aleluia, irmãos. Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos ao Senhor. Vamos lá, Rafinha, bem rapidinho. Eu não vou segurar muito vocês aqui. Olha para a pessoa do seu lado, você está entendendo? Olha para ele, pergunta se ele está entendendo. Pergunta se está entendendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sabe o que é isso, irmão?
Primeira etapa do discipulado, se sujeitar a alguém. Segunda etapa, ter uma experiência sobrenatural. Terceira etapa, o Espírito Santo, depois da experiência, vai te levar para o deserto. Mas lá no deserto, os anjos do Senhor vão te servir. Não desista, como diz Ludmila Febre, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor. Vamos orar. Levante a sua mão, comece a orar. Você que está passando por dificuldades, não fica aí, não olha desse jeito, sabe? Para de enxergar isso, querido. Para de enxergar que o diabo está querendo te matar. Até tá, sabe, querido? Mas o Senhor é o Senhor, o leão de Judá, sabe? O cordeiro é leão. Ele é leão. Ele é leão. O cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou. E ele se tornou o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia, Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor. Sabe, meu irmão, não deixa o diabo te parar, não. Ele fica mentindo que você não vai dar certo, que é para parar, para desanimar. Desanima não. Desanima não. Cai para dentro. Vai para cima. Tudo passa, irmão. Problema passa, tribulação passa, o choro vai passar, porque ele vai durar a noite toda, mas de manhã a alegria virá. Você pode chorar a noite inteira, irmão. Você pode se angustiar a noite inteira, mas de manhãzinha a alegria virá. Então cai para dentro, continua servindo o Senhor, continua cuidando da tua célula. E ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Espírito de Deus, ajuda os seus filhos, cada discípulo aqui, cada líder da igreja, a entender, Senhor, que
precisa estar debaixo de alguém, que precisa ser cheio do Espírito Santo, Senhor. E que o deserto faz parte do tratamento, da formação do nosso caráter, para que sejamos aprovados pelo Senhor. Nenhum de nós aqui vai parar no nome de Jesus. Ninguém vai parar, Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus, ninguém vai parar. Nós não vamos desanimar, nós não vamos parar de servir, nós não vamos parar de trabalhar. Nós acreditamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, que o Senhor cuida de nós, e que o anjo do Senhor está aqui. Os teus anjos, aonde estivermos, eles estão nos guardando, para nos livrar, em nome de Jesus, Pai. Gera essa convicção dentro de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, eu prometi para o pastor que eu não vou estender nunca a reunião, e eu entendo, sabe, que você e eu, nós necessitamos assim compreender isso. Amém, queridos? Se você está num tempo de deserto, o objetivo do diabo é parar você de cuidar das pessoas que você está cuidando. Ele não quer somente atrapalhar a sua vida, ele quer atrapalhar a obra de Deus na vida de outras pessoas que estão sendo ministradas pela sua vida. E você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, querido. O cartaz lá no Sambódromo vai começar às 18 horas. Então, leve a sua célula. Essa é uma semana crucial para nós. Então, tem mais cartazes ali atrás. Leva, pode levar, mas não leva por levar, leva para pregar em algum lugar, onde você trabalha, dentro do ônibus, em nome de Jesus, tá ok? Se você vai ofertar e entregar seu dízimo, pode trazer aqui em nome de Jesus. Oferte ao Senhor em nome de Jesus.